E aí, turma, tudo bem? Vamos aprender hoje sobre a estratégia de capacidade, em especial a estratégia de antecipação à demanda. Conforme nós vimos no material disponibilizado, a estratégia de antecipação à demanda tem algumas vantagens e algumas desvantagens. Dentre as principais vantagens é a questão de capacidade suficiente para atender a demanda, receita maximizada, clientes mais satisfeitos porque sempre terão o seu fornecimento garantido, um pulmão de capacidade para eventualmente absorver demanda extra, mas existem também algumas desvantagens, como a utilização das fábricas sempre baixa, os custos são altos nesse caso, os custos de manutenção dessa estrutura toda, e, principal desvantagem, antecipação do desembolso de capital, que é o que a gente vai ver aqui no nosso exemplo. Vamos compreender então o exercício. Um fabricante de garrafas térmicas e produtos isotérmicos pretende expandir suas operações para a região sudeste do país. Projeta para o ano 1 receitas de 4 milhões, sendo a mesma crescente em meio milhão a cada ano, até o ano 5. Os custos operacionais representam a metade das receitas. Os custos de capital para a instalação da nova fábrica, ainda este ano, que é o ano 0, são de 6 milhões. Antecipando-se a demanda, a empresa prevê um incremento de capacidade de 100% no ano 3, cujo investimento também será de 6 milhões. Pergunta-se, quantos serão os fundos máximos necessários e a partir de que ano o fluxo de caixa será positivo? Observe o seguinte, aqui nós temos uma tabela onde eu vou separar então as receitas projetadas, da onde vem isso lá do meu marketing, os custos operacionais, isso aqui eu vou apurar com o meu setor de custeio de produção, e os custos de capital com o meu setor de infraestrutura e engenharia. Tá? Então, tudo isso aqui, pessoal, na prática a gente consegue levantar diante de um projeto, né, de longo prazo como esse aqui. Bom, e aqui a gente vai calcular, então, na última linha, os fundos necessários acumulados, que nada mais é do que o fluxo de caixa. Observe que está tudo em milhões aqui. Primeiramente, vamos colocar a linha das receitas em todos os anos. Aí a gente vai preenchendo a tabela de cima para baixo e tirando os dados do enunciado. O ano 0, pessoal, é o ano atual. Observe que tem uma menção aqui no meio do enunciado que dá a entender que ainda esse ano a nova fábrica será instalada. Observem aqui, ó, os custos de capital são os investimentos, para a instalação da nova fábrica, ainda este ano, que é o ano 0, são de 6 milhões. Então, pessoal, subentendo que daqui até o final do ano o pessoal vai estar instalando essa nova fábrica. Óbvio que como se trata então ainda de uma fábrica em construção, ela não vai operar, então receita 0. No ano 0. Projetos para o ano 1, receitas de 4 milhões, sendo a mesma crescente em meio milhão a cada ano até o ano 5. Muito bem, então já para o ano 1, o ano que vem, eu vou projetar 4 milhões. E observem aqui, ó, ele cresce meio milhão a cada ano. Então, no ano 2, eu espero faturar 4 milhões e meio. No ano 3, 5 milhões. No ano 4, 5 milhões e meio. E no ano 5, 6 milhões. De novo, pessoal, da onde vem isso? Do marketing. São previsões de demanda, teremos estudos sobre isso na nossa disciplina. Aqui uma previsão de longo prazo, contado em anos, então a gente tem que ter todo um cuidado. Ok, preenchi a linha das receitas. Agora vamos ver os custos, ó, os custos operacionais, custo para fabricar esses produtos aqui, que são as garrafas térmicas e os produtos isotérmicos. Está aqui no meio, ó, logo depois da receita, os custos operacionais representam a metade das receitas. Dá para fazer via fórmula ou até de cabeça aqui. Eu tenho que preencher esta linha aqui dos custos operacionais, colocando exatamente a metade do valor que foi colocado para as receitas. Então vamos lá. No ano 0, a metade de 0 é 0, não tem custo operacional, não vai produzir nada. No ano 1, já terei vendas, portanto já terei produção. É a metade de 4 é 2. Observe que agora eu já coloco o valor negativo porque os valores de receitas são simbolizados com um sinal positivo e os valores de custos e investimentos com sinais negativos, porque são saídas de caixa. Então, nesse caso, é a metade, mas com um sinalzinho de menos na frente. Então, menos 2. Mesma coisa agora eu faço para todos os outros anos. Metade de 4,5, menos 2,25. Metade de 5, menos 2,5, metade de 5,5, menos 2,75 e metade de 6, menos 3. Observe aqui que eu coloquei já uma formulazinha, vocês podem fazer isso também. É o D8, eu botei um menos na frente, se alguém quiser usar direto a fórmula do Excel, botei menos D8, que está marcado aqui, vezes 0,5. E aí a linha 9 pode ser toda copiada para o lado aqui. Mas pode-se fazer de cabeça e digitar direto ali, como vocês acharem melhor. Muito bem, pessoal, então eu já tenho as receitas e os custos.
Porém, eu tenho que colocar os custos de capital. Os custos de capital são os investimentos em ativos, em instalações, em prédios, em equipamentos que eu vou ter que fazer. O que diz aqui? Os custos de capital para a instalação da nova fábrica, ainda este ano, são de 6 milhões. Muito bem, então ainda este ano é o ano 0. De novo, é um custo, tem que ser representado no negativo, 6 milhões. E depois fala o seguinte, antecipando-se a demanda, eu já estou prevendo que esse incremento de vendas vai me exigir mais capacidade, só que eu não quero ser pego desprevenido, então eu vou me antecipar. Lá pelo ano 3, que é mais ou menos a metade do percurso, eu já vou fazer uma antecipação e a empresa prevê um incremento de capacidade de 100%. Então, 100%, proporcionalmente, vou gastar mais 6 milhões. Só que nos outros anos não fala nada, não vou ter investimentos, então eu coloco 0 no ano 1, 0 no ano 2, e aí sim, pessoal, em atenção ao que eu acabei de falar quanto à antecipação da demanda, eu coloco menos 6 no ano 3. Não tem mais investimentos, no ano 4, 0, no ano 5, 0. Muito bem, já coloquei todos os dados necessários para o cálculo, então, do meu fluxo de caixa. Observe, então, pessoal, agora vem a parte mais importante, porque ela vai me ajudar na tomada de decisão. Se isso aqui vale ou não vale a pena. Claro que vocês sabem, vocês aprenderão na gestão financeira, existem outras análises, análise do retorno de investimento, taxa interna de retorno, valor presente líquido, rentabilidade, payback, enfim, tudo isso aí a gente deixa lá para a gestão financeira. Aqui a gente vai tentar ter pelo menos uma visão prévia do quanto isso aqui é ou não viável. Vamos lá. Observem que agora, pessoal, a gente simplesmente vai fazer o somatório, só cuidado que aqui na linha 11, a cada virada de ano, eu tenho que acumular o resultado do ano anterior, porque é um saldo acumulado, os fundos necessários acumulados, estão vendo aqui? Então, a gente vai fazer esse exercício aqui mostrando para vocês como é que fica nas fórmulas. Quem não souber usar bem o Excel, faz na calculadora. Então, aqui, 0, menos 6, menos 6. No ano atual, eu só vou gastar. Observe que eu vou fechar esse ano, na minha projeção, com um saldo negativo de 6 milhões. E no ano que vem eu já prevejo receitas, mas terei custos também, embora não tenha mais investimentos. Então, vai ser menos 6, mais 4, menos 2, menos 0, menos 4. Então, está aqui a formulazinha. Eu aqui, para simplificar, pessoal, eu fiz um somatório da coluna, vocês podem fazer isso, está aqui, soma D8, D10, fiz o somatório de toda a coluna, e somei, está aqui, com o C11, que é o saldo do ano anterior, sempre com o saldo do ano anterior. Tá? E vocês vão ver que daí dá para começar a repetir a fórmula. Se a gente fizer o colar copiar, vai dar certo também. Resultado, menos 4. Mesma coisa agora, menos 4 mais 4,5 menos 2,25 menos 0, menos 1,75. Novamente, saldo do ano anterior mais a soma do ano atual. Ano 3. Menos 1,75 mais 5 menos 2,5 menos 6, observe que agora tem investimento, menos 5,25. Mesma coisa. Saldo do ano anterior, somatório do ano atual. Ano 4, menos 5,25 mais 5,5 menos 2,75 menos 0, menos 2,5. Observem aqui a mesma lógica. E finalmente o ano 5, menos 2,5 mais 6 menos 3 menos 0, 0,5. Está aqui a mesma lógica. Preenchi a tabela, pessoal. Agora vamos às interpretações. Fundos máximos necessários. Fundo máximo quer dizer o maior desembolso de caixa que eu terei ao longo de todo o projeto. Aí a gente pega, dentre todos os números que estão aqui, o mais negativo de todos. É o meu maior desembolso de caixa. Observem aqui, vai ser no primeiro ano, o menos 6. Se colocasse aqui 6 milhões também, a gente interpretaria da mesma forma. O importante é saber o que significa. E o fluxo de caixa será positivo a partir de que ano, pessoal? Só lá no ano 5 é que eu me torno positivo. Então, ano 5. Essa é a resposta. Claro que a empresa vai continuar no ano 6, no ano 7, então se espera que a partir do ano 5 em diante ela já tenha saldos positivos e com isso consiga fazer com que essa estratégia de capacidade se torne viável. Mas é claro, vocês vão aportar conhecimentos de gestão financeira e vão trabalhar mais um pouco esses dados aqui, porque tem que fazer o cálculo da atratividade do investimento e aí a gente tem que comparar com outros investimentos, com outras possibilidades de ganho da empresa e aí o melhor caminho é usar os indicadores de atratividade financeira que em futuras aulas a gente ainda vai trabalhar eles. Muito bem, pessoal. Está respondida a questão. Análise de capacidade produtiva, um exemplo típico é esse. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham aproveitado a aula. A gente fica por aqui. Sigam adiante com os seus estudos. Continuem aproveitando o nosso canal. Quaisquer dúvidas, por favor, façam contato. Um grande abraço a todos!